Hoje nós viemos na Ouro Preto Investimentos falar com o analista Sidney Lima, que nos explicou China e Estados Unidos, Trump, Lula, Selic vai cair, não vai cair esse ano? Confira mais. Olá, eu sou o Paulo Holland, repórter da agência Safras. Hoje estamos com o Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, nesse Safra Entrevistas, que vai falar mais a situação tanto no Brasil quanto no exterior. Os desafios, que não são poucos, que sempre estão no nosso radar. Sidney, tudo bem? Ótimo, uma honra estar aqui com vocês. Sidney, vamos começar falando desse cenário mais global. A gente agora no final de semana teve um aceno do Trump com Lula. Essa questão China e Estados Unidos tem altos e baixos. Como que você vê esse cenário ainda bem turbulento de comércio global? Quando a gente fala, de toda essa relação aí comercial e principalmente essas relações diplomáticas que tem esse desdobramento econômico, a gente tem que ficar atento e novidades podem surgir aí a qualquer momento, como a gente vê que acaba surgindo, né? De qualquer forma, o mercado ele sempre tenta precificar algo que ainda vai ocorrer. E a nossa percepção é que o mercado ele acabou precificando esse cenário bem pessimista aí com Trump em relação ao Brasil e principalmente Trump em relação ali à China, né? Quando a gente tem essa movimentação de, quem sabe, uma proximidade, uma relação melhor, isso traz um certo alívio, principalmente para os investidores, porque agora faz mais sentido uma tomada de risco, mas o efeito surpresa a gente sempre tem que considerar, porque ele pode chegar a qualquer momento. Essa é uma estratégia do Trump, que tem uma postura mais agressiva. Você vê, apesar disso, um desfecho positivo, porque a China aparentemente também não está recuando, não vai recuar. Eu acho que ela se impõe também como uma potência, né? E talvez até o Trump não esperasse essa postura da China. Como que você vê o desfecho em especial China e Estados Unidos? Aí é briga de gente grande, né? Dos irmãos mais velhos. O mercado ele assusta, obviamente, com isso, porque a maioria dos países, trazendo por exemplo o caso do Brasil, nós possuímos relações comerciais bem profundas, estruturais e enraizadas com ambos os países. Nesse caso, dependendo do segmento, principalmente com a China, né? Então, qualquer desavença que ocorra entre Estados Unidos e China, isso pode afetar a receita, né, desses países, e aí, em efeito cascata, vai afetar boa parte da receita aqui, porque se ela fatura menos, tem menos receita, ou tem alguns problemas ali em nichos e setores específicos da economia chinesa, eles vão comprar menos do mercado brasileiro e dos países emergentes como um todo. Então, essa relação, né, que a gente viu aí no último movimento de uma tentativa de acordo, possibilidade de acordo, traz realmente um alívio muito grande para o mercado como um todo. Ainda falando sobre os Estados Unidos, eles já estão no segundo maior shutdown da história. Não existem indícios que ele vai acabar tão cedo, talvez seja o maior da história, né? Acabe se tornando o maior da história. Na última sexta-feira teve o CPI, que veio abaixo do que era esperado. Essa é uma semana muito importante de Fed, de FONC. Como você vê essa questão dos Estados Unidos? Você projeta mais 2 cortes para esse ano? Como você vê essa questão de Estados Unidos em si, que é uma situação diferente, um shutdown que persiste, né? Para mercado, eu acredito que acaba afetando bastante a não divulgação de alguns indicadores, né? Indicadores que eles servem para ancorar a alocação ou não de recursos em determinados setores da economia norte-americana e nos demais países, né? Acredito que um dos grandes pontos de curiosidade aí que fica para o mercado são os dados de emprego. Então, os grandes dados de emprego servem como um termômetro aí da economia norte-americana. O mercado vai seguir monitorando, mas de qualquer forma, tá? Por mais que nós não tenhamos esses dados, essa divulgação aí para poder ancorar, o mercado ele olha como um todo todos os indicadores, né? Então a gente vê tanto esses indicadores de inflação, então sinais de inflação, eles acabam trazendo um termômetro. Obviamente não é o melhor cenário que a gente vê, mas sim, eu acredito, tá?
duas novas reduções aí da taxa de juros. A gente acaba monitorando muito as ferramentas de CME lá, que trazem ali para a gente as apostas. E até olhei recentemente, a gente tem mais de 90% de chance de apostas, né, em relação a esses cortes aí ainda em 2025. Então, assim, o mercado ele olha muito o que já passou, é fato que a ausência desse indicador vai afetar, depois vai ter correria no mercado quando ele for divulgado aí, mas assim, o mercado ele já acredita de fato nessas reduções. E veremos aí quais serão os sinais nas entrelinhas das divulgações, né, dos comunicados por parte do Banco Central. E qual o impacto que isso pode ter para o Brasil, para as moedas emergentes? No caso do Brasil, com a Selic ainda em 15%, não tem uma... A gente até vai abordar a Selic daqui a pouquinho. Não tem indicativos que o Copom reduza agora a Selic. Então, o diferencial de juros vai ficar ainda maior. Como que isso impacta que o real acaba sendo beneficiado? É fato, tá? O real ele é beneficiado não só por conta de um movimento técnico, mas assim, quando nós temos, né, uma flexibilização, uma redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos, isso acaba beneficiando o olhar do grande investidor. Quando eu falo grande investidor, é aquele com muito dinheiro, tá, que é capaz de movimentar mercado. Ele basicamente vai fazer conta do tipo, eu tenho o meu dinheiro alocado aqui na economia norte-americana, enfim, os títulos do Tesouro, acho que é o exemplo mais claro e pontual que a gente tem. Eu tenho um título do Tesouro que agora ele não vai me pagar tanto, tá? E uma flexibilização, uma redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos, ele traz ali uma economia mais saudável nos Estados Unidos em relação à inflação. Isso faz esse grande investidor aceitar tomar risco. E aí esse tomar risco, obviamente, ele tende a realocar seus recursos por conta de uma economia mais tranquila ali em países emergentes, como é o caso do Brasil, tá? E aí nós temos o efeito carry trade também, né? Você acabou citando ali a questão da taxa de juros aqui no mercado brasileiro. Esse é um segundo fator que eu acredito que acaba beneficiando a captação de recursos de dólares aqui para dentro do mercado brasileiro. Aí nós temos todo aquele efeito cascata, isso vai mexer no dólar e aí em tabela acaba mexendo também no contexto de inflação aqui no mercado brasileiro. Então vamos vir para cá, a gente falou de mercado brasileiro. Hoje o Focus novamente reviu para baixo as projeções de IPCA. Na última semana o IPCA 15 também veio abaixo do que o mercado projetava. Então a inflação vai dando sinais de se aproximar pelo menos do teto. Por outro lado, o mercado de trabalho segue aquecido. Então taxas recorde de desemprego. Como que nesse cenário você acredita quais serão os próximos passos do Copom nesse cenário? Um corte em dezembro está totalmente descartado. Janeiro é o que o mercado trabalha hoje, comece uma redução de 0,25, meio. Como que você vê esse cenário de Selic? Então, a gente tem que levar em conta que a leitura, a visão que a gente tem sobre os diretores, os dirigentes ali do Copom, Banco Central como um todo, é de uma posição um pouco mais conservadora, tá? Então a gente acaba presenciando isso, dado aí as votações que nós tivemos nas últimas decisões de taxa de juros aqui dentro do mercado brasileiro. Essa redução de inflação, ela não é somente, por exemplo, quando a gente fala de focos, porque focos eles são as estimativas, mas se a gente olhar a trajetória desse contexto inflacionário através de IPCA e IPCA 15, que é essa prévia, ele tem sinalizado um arrefecimento do contexto de inflação. E aí, obviamente, para a gente, isso acaba validando uma redução da taxa de juros aqui. Só que a gente tem que levar em consideração o posicionamento que esses diretores têm, que é um posicionamento um pouco mais conservador, no sentido, vamos realmente ver o que está acontecendo para que sim faça uma redução de juros por aqui. Então, assim, eu ainda acredito neste momento que a redução ela só venha para janeiro, tá? Mas um grande ponto importante é acompanhar, tanto no comunicado, quando nós temos a divulgação da taxa, né, da manutenção dos juros, quanto na ata ali, quais estão sendo essas sinalizações e o que esses diretores eles estão tendo como expectativas. Mas, por exemplo, você citou a questão do Focus que foi divulgado aí. O Focus, em uma semana, a estimativa saiu de 4,70 para 4,56, é uma redução considerável que a gente tem que levar em conta, tá?
Então, assim, a percepção é que o mercado ele tenta precificar. Existe a possibilidade de redução em dezembro? Eu acho ela remota, mas existe. Janeiro é a minha expectativa. O próprio GPM caiu sensivelmente. Exato, é exatamente isso, né? A gente tem visto essa série de indicadores que estão diretamente relacionados aos preços, eles se arrefecendo. Tem um lado negativo, né? Porque também traz uma trajetória aí para um crescimento econômico não tão bom. Mas a sinalização que a gente vê de contexto inflacionário acaba sendo muito positiva quando a gente olha para a condução do Selic. Porque o Selic é basicamente para mexer com a inflação. Então, se nós temos, né, todos esses fatores, que não são estimativas, já são os indicadores mesmo do que está acontecendo, eles sinalizando esse arrefecimento de inflação, não tem porquê o Copom, o Banco Central, manter uma taxa de juros tão elevada. Porque, do outro lado, essa taxa de juros ela acaba sendo muito nociva para a economia. Quanto mais tempo ela permanecer nesse patamar, mais nociva ela vai ser para uma série de empresas. É isso que eu ia te perguntar. Como isso impacta a economia? Essa taxa altíssima, isso é um consenso, mesmo dentre os economistas, analistas que defendem o corte, que não defendem o corte, é um consenso que ela é muito alta. Como isso impacta a economia, o crescimento? Isso pode impactar 25, 26? A trajetória, né, o impacto, ele é duradouro. Então a gente não tem uma alteração agora e já ficou tudo lindo dentro da economia, tá? Existem as consequências que nós temos aí de uma taxa alta. Basicamente, quando a gente fala assim, eu tenho uma taxa de juros alta na economia, ela está diretamente relacionada, né, ao sentido prático do custo do dinheiro. De uma forma mais exemplificada, a taxa de juros que o consumidor, que as empresas elas vão pagar ali para o banco. Porque as instituições financeiras concedem crédito, os bancos como um todo, eles vão acompanhar essa elevação ou redução da taxa de juros. E aí o que acontece quando a gente fala de nocivo para a empresa, tá? Boa parte das empresas, para não falar todas, elas dependem da concessão de crédito. Aí vem capital de giro, vem os financiamentos, tem uma série de coisas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma taxa de juros muito alta, o juro cobrado pelo dinheiro que essa empresa ela utiliza, ele também é alto. Então isso corrói a margem de lucro dela. Então tem uma série de fatores que acabam fazendo com que essa empresa, às vezes, tenha uma inadimplência maior, ou que ela, porque o dinheiro, o juros está muito caro, ela vai contratar menos pessoas, ou ela vai investir numa expansão menor, uma expansão que ela faria agora já não vai fazer mais. Então é muito por esse lado também dos investimentos. Ela não vai expandir, ela não vai contratar tanto, ela não vai investir no seu negócio, porque o dinheiro está muito caro. Então quando a gente tem uma redução dos juros, aí abre o apetite aí para investimentos por parte até dos próprios empresários. Há pouco mais daqui um ano, né? A gente vai ter as eleições. Existe um temor, eu sempre pergunto isso, porque eu gosto de entender como que cada um vê esse cenário. Tem um temor de descontrole fiscal, não seria a primeira vez, certamente não vai ser a última, de abrir os cofres em 2026, viés eleitoral, enfim. Como que você vê esse cenário? Isso já está precificado? Tem esse pacote de bondades que giraria em torno de 100 bilhões. Como você vê esse fiscal? Que o fiscal não saiu do radar. O fiscal continua um fluxo, como você bem colocou, um fluxo estrangeiro está muito forte, um carry pesado, mas o fiscal continua no radar. Como que você vê 26, cenário de 26, próprio orçamento? Como que você vê isso? Sobre precificação, eu acredito que essa questão não está precificada, tá? De fato não está precificada, até porque não tem o que ancorar. Então, eu não consigo metrificar esse risco fiscal neste momento, tá? Então, quanto vai ser de gastos? Tem a questão do 100 bi, ok, mas vai ser 100 bi, não vai ser... Então, assim, falta clareza das informações para que eu possa ancorar a expectativa de investimento ou não. Então, esse é um grande ponto, tá? Neste momento, eu acredito que o mercado, os grandes investidores, o institucional como um todo, ele está ancorado muito mais sua precificação na questão Selic e inflação. E tem deixado um pouquinho esse risco fiscal como plano B, mas está todo mundo ali olhando de rabo de olho, né? Então, no sentido popular aí, é um fator que eu acredito que a cada momento que se aproximar do contexto eleições, ele vai afetar muito mais a questão de precificação. O que acontece nesse momento, como eu disse, é que a gente não tem noção
do quanto pode ser nocivo ou não essa questão fiscal, justamente pela falta de clareza de números mesmo, né? Para a gente olhar ali quais serão os impactos. Vale lembrar que, assim, risco fiscal foi um grande ponto de preocupação, continua sendo, mas a gente acaba acompanhando também muito a movimentação de governo. Então, com o Congresso, recentemente nós tivemos aquela questão de LCI, LCA, que acabou expirando, seria um gasto que, por um lado, preocuparia, ou esse movimento de reduziria os investimentos em determinados setores. Então, assim, o mercado ele quer clareza. E eu acredito que essa questão fiscal, ela é um ponto de atenção, mas ela ainda não está sendo precificada. Quem sabe mais próximo das eleições. Você acha que 26 deve ser um cenário de volatilidade? Com certeza. Questão eleitoral, com certeza, tá? Toda eleição a gente tem esse movimento, não só pela relação do risco fiscal, né, mas principalmente por conta de qual é esse nome. Então, assim, até quando a gente fala do lado direito, da direita da política, não tem uma clareza de qual é o nome que de fato vai engrenar a cabeça das eleições para disputar com o outro lado, né? Não indo para lados políticos, mas assim, esses nomes, eles são centrais, quando é definido esse nome, eles são centrais para abrir o apetite ou não de determinados setores em alguns investimentos. Porque cada presidente, o candidato à presidência, ele vai ter um potencial de mexer na parte estrutural da economia, né? Então, assim, esse é um grande fator. Quando esses nomes começarem a, de fato, serem concretizados, aí eu acredito que a gente vai ter um alinhamento de interpretação muito mais clara por parte dos grandes investidores, tá? Mas um fato política traz volatilidade, justamente porque o político ele tem o poder de mexer com a parte estrutural da economia do país. Então deve ser um ano de, segundo semestre especialmente, acho que de risk-off? Tiroteio. Eu acredito que teremos aí um tiroteio intenso, principalmente se essa eleição for bem acirrada, né? Que é o que tudo indica, tende a ser, principalmente dependendo do nome aí. Porque os investidores vão olhar bem ali para qual é o potencial de benefício ou não em determinados setores da economia, para daí sim a gente poder fazer a alocação. Mais volatilidade, sempre tivemos e acredito que será mais um ano aí de intensa volatilidade. Vou te perguntar sobre o dólar, que é um termômetro muito sensível, né? O dólar esse ano já caiu cerca de 13%, um pouco menos, um pouco mais que isso, mas por volta de 13%. Como você vê essa moeda hoje? Você vê ela no valor justo? Ele tem espaço para cair mais, já que o carry realmente está muito intenso, está pesado? Também queria perguntar como você vê esse dólar para 2026, que essa é uma pergunta difícil, mas como você vê então para fechar esse ano, se ele tem espaço para cair mais, que também não é um consenso no mercado, alguns acham que sim, outros acham que não, que chegou num ponto que precisa de novidades para cair mais. Como que você vê esse câmbio para 25 e para 26? Então, para 26 é uma surpresa, principalmente por conta desse contexto eleitoral, né? Querendo ou não, o grande investidor, ele olha muito o lado político, isso é fato. Aí a gente acaba acompanhando muito as interpretações de grandes reserves que compõem essas grandes instituições financeiras no mercado internacional. Mas assim, teremos volatilidade, aí o risco, né, a questão eleição e a questão risco fiscal tende a ter um peso muito grande na precificação de dólar, tá? Para 2025, eu acredito que o dólar, né, 2025, início de 2026 aí, eu não vejo um dólar forçando o movimento de alta. Eu vejo um dólar um pouco mais tranquilo, tá? Principalmente por conta dessa captação de recursos aqui para dentro do mercado brasileiro. Não somente por conta do fator local, mas também por conta do fator Estados Unidos, que não está tão interessante assim, não está remunerando tão bem esse risco lá. Então esses grandes investidores vão alocar seus recursos aqui. Então assim, este é o meu olhar, tá? Eu vejo o dólar que ainda tem um espaço para um movimento de queda, mas também não é uma queda muito considerável, tá? Eu vejo que nós estamos num patamar ali relativamente saudável para dólar, mas um espaço para ele cair um pouco mais aí, considerado todos esses fatores estruturais que a gente tem de contexto econômico, tá? Então assim, dólar um pouco mais tranquilo, 2026 por conta de contexto eleição e risco fiscal, a gente tende a ter aí um pouco mais de volatilidade ali no
do dólar, mas a princípio eu vejo um dólar um pouco mais tranquilo, porque estruturalmente a gente não tem nenhum grande ponto de preocupação neste momento, tá? E é justamente esses grandes pontos de preocupação e essas questões estruturais dentro da economia que vão fazer um movimento contínuo do dólar. Então, o que tende a ter são coisas pontuais. Por exemplo, pode ter Trump falando alguma coisa, Lula falando com algum comentário, tem aquele ruído ali do dólar, mas em fator estrutural de trajetória de dólar, eu não vejo um movimento tão intenso para cima, não. E quanto seria esse dólar que você... Não, pro ano que vem eu não vou te pressionar, mas chega em 5,20 esse ano, tá em 5,38, então chegar em 5,20 não seria tão difícil. Ou sim, se já é mais difícil? Eu espero, né? A gente até brinca no mercado, que fala que o dólar foi feito para humilhar a analista. A expectativa, a precificação de dólar exata é muito difícil, porque a gente tem muito ruído no caminho, mas eu tenho uma expectativa de dólar aí na casa dos 5,25, 5,28, é um espaço tranquilo aí para a gente acabar chegando lá. Não falta muito, né? Então a gente está agora início de novembro, não falta tanto aí, mas essa é uma região. Eu não vejo dólar no curtíssimo prazo fazendo um movimento tão intenso de alta, a não ser que tenha um ruído, tá? Mas assim, a minha expectativa é com o dólar um pouco mais controlado. E quando que você acha que vai fechar o PIB desse ano? A gente, o dólar 5,25, 5,28 e o PIB de 25. E o PIB de 26 também. O PIB também é outra questão. Eu vejo, né, o PIB ele trazendo aí alguns... Na realidade, essa questão de Selic, tá? Eu acredito que ela tende a impactar um pouquinho mais nocivo ali PIB, cravar preço de PIB aí, número de PIB é complicado, mas assim, eu vejo o PIB, o Boletim Focus, ele tem sinalizado esses números ali, para mim segue sendo essa expectativa, mas eu ainda vejo um PIB com um pouquinho mais de retração do que o que a gente tem visto ali no Boletim Focus para o ano de 2026, por conta justamente das consequências em relação a crédito e investimentos da alta taxa Selic. Mas assim, cravar é impossível neste momento. Não tem uma aposta? Não, agora uma aposta, não. Perfeito. Nós conversamos com Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, a honra de estar aqui com vocês e as portas nossas aqui do Ouro Preto estão abertas para vocês sempre. Fiquem atentos à nossa programação para mais conteúdo sobre o mercado financeiro.